Busque um trabalho que você ame e nunca mais terá que trabalhar um só dia na sua vida. São palavras do filósofo chinês Confúcio. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Muita gente está trabalhando no que aparece. Muitos, inclusive, fazem coisas bem diferentes da sua formação ou do talento que se tem. É uma questão de necessidade. E aquela história de trabalhar com o que se ama vai ficando cada vez mais distante. No último programa desta temporada do Luz Espírita, nós vamos falar sobre a nossa relação com o trabalho. Olá! Você é daquele tipo de pessoa que chega no domingo à noite e pensa assim: putz, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar? Ou pensa assim: vem em mim segunda-feira, sua linda! Patrão! Tô chegando! O programa de hoje vai te ajudar a entender por que para uns o trabalho é um martírio e para outros alegria. Bora lá trabalhar! A relação do homem com o trabalho sempre foi conflituosa, pois revela a necessidade de esforço. Assim como na natureza, tudo se movimenta e é natural que assim seja. O homem da pedra ainda não havia aprendido a linguagem falada e tinha de buscar o próprio sustento na caça, na colheita de raízes, no esforço diuturno pela própria sobrevivência. O trabalho, não como conhecemos, mas como esforço humano pela manutenção da própria existência, é anterior à própria civilização. Mas por que Deus não deixou as coisas todas prontas para nós, seus filhos bem amados, pudéssemos viver no paraíso sem trabalhar? Vamos lá, Deus é perfeito. Logo, o trabalho é efetivamente uma lei natural, ainda que o homem antigo não o compreendesse. E sendo a humanidade resistente a evoluir, podemos compreender a resistência da maioria de nós ao trabalho. Assim como tantas vezes resistimos e combatemos o progresso de nossas posições pessoais. E muitas vezes somos inflexíveis à aceitação das mudanças. Não é por outra razão que o movimento de evolução é regra no universo. E nesse passo, o trabalho impulsiona o homem, condicionando a própria evolução. Você deve estar pensando: por que será que só o meu trabalho parece ser tão pior do que o do outro? Eu não estou dizendo do quanto você ou o outro ganha. Mas fala sério, você realmente faria qualquer coisa por dinheiro? Eu, por exemplo, jamais poderia ser médico, não posso ver sangue. Mas tudo tem uma explicação. É fato que o homem, enquanto busca o seu próprio conforto e progresso, ainda que material, colabora no desenvolvimento do planeta. E o faz, muitas vezes, sem a clareza deste objetivo. Então, se a conquista for apenas do intelecto, não é tão aproveitada sem as conquistas morais. Por exemplo, um médico que ganha rios de dinheiro, em nada lhe adiantará perante as leis divinas sem o atendimento ao próximo com amor. Em reiteradas reencarnações, cada tipo de trabalho tem a sua finalidade para aquela existência e também dá oportunidade para o espírito encarnado desenvolver seu sentimento moral. O homem, para alcançar a conquista moral, deve ultrapassar o simples exercício da inteligência, que lhe impõe o reconhecimento de si, de suas potencialidades, de suas dificuldades e a vontade de modificar-se moral e intelectualmente. Então, se cada trabalho nessa vida tem um propósito na vida de cada um, só quem tem emprego é trabalhador? Não. Kardec ensina que toda ocupação útil é trabalho. Existem homens bem-sucedidos que, após alcançarem grande sucesso profissional e material, e não precisariam nem mais trabalhar, ao invés de se entregarem ao ócio, doam a maior parte de seus esforços a fundações destinadas ao amparo ao próximo. E por quê? O que será que esses homens alcançaram?
Provavelmente, o reconhecimento de que as conquistas materiais são incapazes de nos tornar felizes, independentemente de quanto conforto material possa nos oferecer. Em resumo, é necessário o trabalho voltado especialmente para o nosso progresso de espíritos imortais. Não o trabalho exterior, mas o trabalho interior, que resultará exteriormente na mudança das condições para si e para outras pessoas. Já deu para perceber que não tem jeito, tem que trabalhar, seja defendendo o pão de cada dia, ou simplesmente se ocupando para o bem de todos. Lembrando o Mestre Jesus, que disse que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E acredite, o nosso Mestre Jesus está lá, trabalhando, aguardando ansioso a todos nós, os trabalhadores da última hora. Muita paz e bom trabalho! Já que o assunto é trabalho, nada melhor do que conhecer a história de uma casa espírita. Qual o empenho empregado para que ela surgisse? Quanto trabalho é desenvolvido ali e o quanto este trabalho impacta a comunidade? Nós vamos conhecer o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, de São José do Rio Preto. O Centro Espírita Francisco Cândido Xavier surgiu inicialmente através do nosso querido amigo Oswaldir Desorde. Ele é o grande, entre aspas, fundador do Francisco Cândido Xavier. Era um sonho antigo que ele tinha de montar um centro espírita. Isso lá pelos anos de 1985 para 86. Mas ao mesmo tempo o Valdir, por conta de um coração generosíssimo que ele tem, ele já desenvolvia um trabalho assistencial na Zona Norte, nas proximidades aqui do Eldorado, divisa com o que seria o Solo Sagrado. E pensando nisso, ele já tinha criado uma entidade de assistência a crianças. Então o Valdir tinha esse sonho de construir um centro espírita e começou a reunir um grupo de pessoas dentro da sua própria casa, num ambiente anexo que ele tinha no mesmo terreno, mas em separado. Foi quando ele nos convidou para fazer parte desse grupo. Ele era trabalhador do IELAR e começamos então a desenvolver os trabalhos, mas até então o Centro Espírita não tinha um nome definido. Como o centro era dentro da minha casa, aí todo mundo dizia uma coisa: vamos lá no centro do Valdir? Aquilo lá me incomodava, sabe? O centro do Valdir fica meio esquisito, né? Eu falei, gente, vamos fazer uma reunião, vamos botar um nome no centro. Para mim, desde o início, teria Chico. E surgiram, evidentemente, várias possibilidades, várias indicações, e inclusive a de Francisco Cândido Xavier. Resolveu-se fazer um sorteio. Reunimos numa determinada reunião e colocamos lá num copo. Aí pedimos por uma menininha, que na época que era minha sobrinha, 2 aninhos, e ela veio falando para ela, tira um papelzinho desse. Ela enfiou a mãozinha dela lá e tirou um papelzinho. E saiu o quê? Chico. Nós tivemos a oportunidade de um dia estar com o Francisco Cândido Xavier, pessoalmente, lá em Uberaba, e ele nos questionou qual era o centro que nós estávamos trabalhando, né, estudando a doutrina. Aí eu falei para ele, falou, olha Chico, tem o seu nome, é Francisco Cândido Xavier. Ele, com toda a humildade dele, não, tem tantos nomes para vocês colocarem, Dr. Bezerra, André Luiz. Eu falei, não Chico, já está até registrado em cartório agora, e de fato já estava. Né? Então eu acho que já estava marcado na espiritualidade o nome da casa. Era para ser Chico. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida, viu?
Aí, como a gente tinha um trabalho na Vila União, que é aqui pertinho, aí a gente resolveu achar um local para a gente poder trabalhar. Aí indicaram, conseguimos junto com a prefeitura, algumas localizações que elas cederiam para a gente. E aqui foi uma delas, né? E foi uma bênção aqui porque é o seguinte, aqui era um local que tinha muito trabalho, né? E daí nós começamos com um trabalho assistencial, em primeiro lugar, né? Para você começar a polarizar. Começamos a construir fisicamente a sede, e aí a gente começou a construir, passo a passo, sala por sala, partes por partes, até chegar na onde nós estamos hoje, né? Hoje o Francisco Cândido Xavier está com cerca de 840 metros quadrados de construção. Mas começamos com 48 metros quadrados aí de construção, né? Atendendo o público carente, atendendo as necessidades materiais. Isso foi em 1980, quando nós viemos para cá. Aí está na mão do Navarro, que é uma pessoa fantástica, né? E conseguiu levar para frente, transformar nessa casa maravilhosa, essa casa linda que ela é hoje. A gente sempre prezou muito pelo auxílio às pessoas que passam por dificuldades, no campo da alimentação principalmente, porque você não vai conseguir dar o alimento espiritual se a pessoa não estiver alimentada materialmente. Quando você dá um alimento material, você chama a atenção para a pessoa, num primeiro passo, para a fraternidade. A pessoa se sente acolhida e isso traz a pessoa para um sentimento de que tem alguém tomando conta dela. Então nós estamos distribuindo agora a alimentação diária. Através do SESI, nós estamos distribuindo marmitex todos os dias. Aos sábados, nós já tínhamos o trabalho de alimentação, tanto para o pessoal comer aqui, quanto levar alimentos. Continuamos com isso, mas não para comer aqui agora. A gente também serve em marmitex, porque não se pode aglomerar as pessoas. Temos um brechó aqui, o famoso Bazar da Pechincha, que é uma das fontes de renda do Centro Espírita, mas sempre a preços, para nós, evidentemente, insignificantes, né? Mas que dignifica a vida das pessoas e as próprias pessoas que vêm aqui comprar. Trabalho de artesanato, que também é uma fonte de renda para o centro, né? O trabalho com as gestantes, que não são trabalhos doutrinários. Nós temos várias frentes de trabalho com o pessoal e sempre no sentido de melhorar, dignificar a natureza das pessoas que vêm até a nossa casa espírita. Então nós passamos praticamente 2 meses fechados e aí, através de um decreto municipal, foi autorizado as entidades religiosas a começarem a trabalhar desde que se observasse, né, os parâmetros legais. A gente conseguiu dar continuidade às palestras públicas, porque o nosso salão permite, pelo tamanho do público que nós temos, permite o distanciamento. Com álcool gel, máscara, se a pessoa chega ao centro sem máscara, a gente tem máscara para oferecer, né? Ela não entra sem máscara. E com o passe coletivo, né? Não mais em ambiente mais restrito, um passe coletivo com todas as portas abertas, nós temos ventilação natural e forçada se for necessário. Voltamos com o estudo doutrinário, porque o público é ainda menor, e eliminamos o trabalho de assistência mediúnica, o trabalho assistência espiritual em sala fechada, e estamos fazendo no próprio salão do centro também. A evangelização infantil não, porque você não pode colocar as crianças em restrito, né? O trabalho com as gestantes também não foi possível, porque também seria num ambiente mais restrito. Estamos com as atividades mínimas, mas sempre com segurança. Então, nós percebendo que existe um anseio natural e que existe uma forma de trabalharmos com segurança e de acordo com a lei, nós imediatamente voltamos, mesmo porque nós estamos numa área muito carente, materialmente falando. Antes da pandemia, nós atendíamos em média 80 famílias semanalmente. Hoje, nós atendemos, por conta da pandemia e nos dias mais críticos, nós atendemos cerca de 160 famílias, ou seja, duplicou. O que significa dizer que mais pessoas estão em condições precárias, materialmente falando, e nós que conhecemos muita gente desde que das primeiras gerações aqui, né, nós
não podemos deixar de socorrê-los, né? Então nós temos tentado trabalhar nesse sentido, de ajudar a minimizar a fome, o frio, né, o sofrimento daqueles que materialmente estão sofrendo mais profundamente o impacto da pandemia. A nossa natureza, a natureza humana, se consiste em dois aspectos, né? O espiritual e o material, ou seja, o desencarnado e o encarnado. E é um anseio nosso, uma conexão com a divindade. Então hoje nós percebemos que muitas pessoas vêm ao centro, estão voltando ao centro porque já estão cansadas ou já estão se sentindo em condições infelizes por justamente a falta da prática da frequência. Nós tivemos uma oportunidade aqui nos trabalhos mediúnicos, né, pessoalmente, de ver o centro espírita à luz da espiritualidade. Poderíamos dizer que numa forma de desdobramento nós vimos um centro espírita, o que ele representa na comunidade. Então você vê que é um foco de luz em meio à negritude ainda dos valores humanos que nós temos, do comportamento humano que nós temos. Então é muito importante que exista um farol. Então todo o templo religioso bem intencionado é um farol a iluminar as trevas da natureza humana. Então a gente percebe que essa casa é uma bênção, né? É uma bênção. Eu fico feliz, sabe, de poder ter dado início nisso daqui, ter dado o pontapé inicial, entendeu? E eu só tenho que agradecer a Deus a oportunidade que me deu. Então, seja o nosso centro espírita ou qualquer entidade religiosa bem intencionada, é sempre muito importante, porque tem as diversas matizes humanas para serem atendidas em suas necessidades. Sempre a mão de Jesus, né, pelas nossas próprias mãos, né? A Deus apenas interessa a forma como você acolhe o seu convite para o trabalho, para o servir. E a todos é feito o convite para trabalhar na sua vinha. Chegou a hora do quadro Jesus no Mundo. Sejam bem-vindos a mais um quadro Jesus no Mundo. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus enquanto ele esteve nesse planeta. E hoje o assunto é aquela passagem dos trabalhadores da vinha, o trabalhador da última hora, que muita gente torce o nariz a ouvir, mas que nós vamos tentar refletir um pouquinho e trazer outras visões acerca dessa passagem. Jesus começa falando que o reino de Deus é semelhante a uma vinha. E ele começa o texto mais ou menos assim. Um senhor da vinha saiu para buscar trabalhadores a fim de que eles trabalhassem na sua vinha. Então ele encontra um grupo de pessoas e faz a seguinte proposta: no final do expediente, eu entrego uma moeda para cada um de vocês. Depois, ele sai novamente buscando novos trabalhadores e faz a mesma oferta. No final do expediente, entrego uma moeda para cada um de vocês. Numa terceira vez, ele sai buscando novos trabalhadores e ele faz a mesma oferta para os trabalhadores, falando: no final do expediente, entrego uma moeda para cada um de vocês. E assim, quando chegou no final do dia, ele encontrou os trabalhadores para fazer o pagamento. Nesse momento, os primeiros trabalhadores acharam estranho e injusto aquilo que o senhor da vinha fez, porque ele entregou uma moeda para cada trabalhador, os primeiros e os últimos trabalhadores. E isso para eles causou uma certa estranheza e eles foram falar com o senhor da vinha: Senhor, mas a gente trabalhou desde o começo e essas pessoas chegaram no final do dia e receberam a mesma quantia, uma moeda? E o senhor da vinha falou assim: ó, o combinado era o seguinte: no final do expediente eu te entregava uma moeda, então eu vou fazer aquilo que a gente combinou. Jesus encerra a passagem dizendo mais ou menos o seguinte: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E aqui eu gostaria de chamar a atenção no seguinte: devemos olhar para essa passagem
com um olhar mais espiritual do que material. Muitas vezes nós nos prendemos aos termos materiais. Então, que a gente possa olhar para aquela moeda que o Senhor da vinha ofertou como a conquista do reino de Deus. A partir desse ponto, a gente quer mostrar para vocês o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das mensagens, esclarecendo um pouco sobre essa passagem. E lá no texto, os Espíritos falam para a gente que os primeiros trabalhadores foram os profetas, os primeiros religiosos que trouxeram a visão do mundo espiritual. E os últimos trabalhadores somos nós, os espíritas, que estamos aqui com o papel de ampliar essa visão do mundo espiritual. Essa é uma das interpretações. E a gente também pode fazer um outro paralelo com as outras explicações que também estão nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele mostra pra gente quem são os trabalhadores da última hora. E ele vai nos mostrar 3 trabalhadores. O primeiro é aquele que está pronto para o serviço e está esperando apenas o chamado. Como se a gente pensasse na reencarnação. Estamos todos prontos, apenas esperando a oportunidade de reencarnar e trabalhar aqui na Terra. O segundo trabalhador é aquele que está pronto, mas quando é chamado para o serviço, ele não vai por preguiça. Então, depois eu vou, agora não. E o terceiro trabalhador é aquele que emprega o seu tempo, muitas vezes com as coisas materiais, com as coisas do mundo, se desvinculando daquele caminho de Deus. E lá no finzinho da vida, no finzinho da última hora, ele resolve ir para a vinha trabalhar. E aí o Senhor vai falar, não, agora não. Agora você vai voltar novamente e assim que você aprender, eu tenho um lugar para você trabalhar na minha vinha. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa na infinita sabedoria e bondade e justiça de Deus, que nos dá sempre a oportunidade da reencarnação, da gente voltar aqui novamente, a aprender e conseguir trabalhar na vinha. E aqui fica a reflexão, que tipo de trabalhador nós estamos sendo? Aquele que está pronto e assim que ouve o chamado de Deus, vai trabalhar? Ou nós estamos sendo aquele trabalhador preguiçoso ou aquele que fica muito preocupado com as coisas do mundo e não ouve o chamado de Deus? E aí, pessoal, é importante a gente fazer uma observação. Não temos a intenção de esgotar o assunto. Nós trouxemos algumas reflexões que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas cabe a você, na sua casa, estudar, se aprofundar nessas questões e levar para sua casa espírita, ampliando essa discussão. Então é isso, até o próximo programa. Tchau, tchau. É isso, pessoal, até a próxima. Por exemplo, agora a gente não vai gravar, então. Tem que esperar o sol. Agora, a misericórdia. Sejam bem-vindos. Porque as pessoas precisam entender que a gente tá no campo aberto em Rio Preto, entendeu? Aqui é vizinho do sol, não tem como. Vai. Volta. É você. Chegamos ao final dessa temporada do Luz Espírita. E esperamos que tenham sido programas que te fizeram refletir sobre a sua relação com o que te rodeia. O nosso objetivo é trazer luz a questões diversas para que o nosso olhar consiga enxergar aquilo que verdadeiramente precisamos ver. Siga as nossas redes sociais e participe. Em breve estaremos com mais uma temporada do Luz Espírita para você. Até a próxima!